O tema dessa aula é o fechamento do condomínio de lotes ou o condomínio de casas. Esse talvez seja o grande ponto de discussão em torno deste assunto quando nós falamos a respeito do impacto urbanístico e também ambiental que estes empreendimentos podem causar na cidade onde eles estão ou eventualmente virão a ser instalados. Houve um importante julgamento no Supremo Tribunal Federal relativo a uma lei lá do Distrito Federal sobre o fechamento de loteamentos, condomínios, e o Supremo Tribunal Federal, em grau de repercussão geral, no ano de 2015, repercussão geral porque isso é aplicável a todos os municípios, entendeu que o município, sim, tem competência para legislar sobre matéria urbanística, independentemente disso estar previsto no plano diretor. Mas o acórdão do Supremo Tribunal Federal nos faz enxergar também os votos do ministro Teori Zavascki, do ministro Marco Aurélio Mello e do ministro Dias Toffoli. No voto deles, embora isso não seja precisamente o objeto de julgamento da ação, mas eles discutiram a questão urbanística da real necessidade das prefeituras aprovarem os grandes condomínios, grandes áreas que segregam a cidade. Nós estamos numa cidade em que você tem uma avenida principal e passeando a pé por essa avenida, de carro, de bicicleta, você não consegue ver as casas, os quintais, os jardins. Você não consegue ter uma paisagem de cidade, mas parece que você tem uma paisagem de grandes muros, representando como se fossem grandes presídios, propriedades locais inconcebíveis de serem penetrados. A cidade, ela não tem um paisagismo a ponto de você olhar esteticamente as casas, os edifícios. O que você vê apenas é um paredão, é muro, é concreto. E isso também acaba provocando um outro problema, que é as grandes propriedades, grandes glebas que se transformam em grandes condomínios, 500, 1.000 casas, lotes, um número exagerado. Se a prefeitura tem 5.000 casas, tem 5.000 casas a prefeitura, com 5.000 famílias residindo, e aí vai e aprova um condomínio com 2.000 casas, haverá sim um impacto na cidade, o impacto no que diz respeito à coleta do lixo, já que ele tem que ser retirado na porta. Pode ser que haja, e com certeza haverá, o impacto social na demanda por educação, saúde, cultura, lazer, transporte público, além da infraestrutura básica, porque essa demanda eventualmente pode até aumentar no futuro, com eventuais reformas e a efetiva ocupação, adensamento desse condomínio. E outra coisa, a ideia do parcelamento do solo é que as cidades sejam desenhadas de forma que haja uma integração, de modo que haja uma conversa nas ruas da cidade, haja uma comunicação com as ruas
E essa comunicação com as ruas, umas interligadas às outras, ruas abertas, permitem que a população se conheça, que a população interaja entre si. Isso forma uma ideia de sociedade, de comunidade. Quando eu crio grandes condomínios, com grandes muralhas, formando nichos de padrões residenciais, com uma ampla segurança, são microcidades, são microvilas. Será que é isso que eu quero para minha cidade do futuro? Uma cidade com um centro urbano e espalhado no seu entorno diversos condomínios fechados ou até mesmo loteamentos de acesso controlado fechados, murados. Será que é isso que eu quero para minha cidade? Ela toda segmentada com grandes condomínios? Ou eu sonho, eu desejo uma sociedade que tenha um sistema viário, um arruamento, um desenho integrado, formando uma comunidade que tenha laços históricos, folclóricos, culturais, pessoas que eventualmente possam até se conhecer. Por mais que eu esteja numa grande cidade, como a cidade de São Paulo, com milhões de habitantes, existem bairros na capital paulista que são bairros bucólicos, onde naquele bairro, naquela vila, as pessoas se conhecem sim. A questão das grandes propriedades se tornarem grandes condomínios precisa ser avaliada não é pelo procurador municipal, não é pelo prefeito que será avaliado isso. Isso é uma avaliação que depende do arquiteto urbanista. É aquele que é especializado em urbanismo, é o que vai pensar a cidade, planejar. Isso daí precisa de uma análise técnica, científica. Não podemos deixar por critérios políticos ou apenas pela simples vontade do empreendedor ele definir onde vai instalar o condomínio e como vai instalar o condomínio e o tamanho disso. A administração deve pensar no desenho da cidade de modo a criar uma sociedade integrada e não uma sociedade separada por castas, por padrões financeiros, que é isso que a gente acaba assistindo nesses condomínios. Quando nós falamos sobre os requisitos dos condomínios de lotes, mencionamos a Lei 17.492 do Estado de Santa Catarina, que é uma lei estadual, e ali fala o muro com altura de até 3 metros. E o muro não pode ser concreto, o muro tem que ter elementos vazados. Eu tenho que ver além daquela propriedade, porque senão eu vou ter uma avenida e uma avenida toda emparedada, porque tem condomínios por todos os lados. Vejamos alguns exemplos. Esse é um tipo de muro com grades que pode ser admitido. Temos aqui já o oposto, um muro que parece muro de presídio. Isso deve ser rejeitado pela administração pública. Esse tipo de muro, e aqui é um muro de condomínio, não é um muro de presídio. Isso deve ser rejeitado. Isso não deve ser permitido. Agora, existem, logicamente, situações e situações. Pode ser que este condomínio esteja localizado em uma área da cidade que não está urbanizada ainda. Então, por todos os lados, eu não tenho propriedades, eu não tenho ocupações, eu apenas tenho um sistema viário. Então, é lógico, ao redor, ao entorno deste condomínio, na divisa com os vizinhos, eu poderei executar grandes muros. Entretanto, de frente para o sistema viário oficial, por mais que seja um condomínio afastado, em um bairro bucólico ainda, em desenvolvimento urbano, eu preciso adotar
muros que me permitam, quem está na rua, quem está na calçada, olhar para dentro, ver o que tem dentro, ter uma imagem, uma visão expansiva e não limitada por muro. Uma outra opção, também muito comum em países da Europa, dos Estados Unidos, são esses muros com cerca viva, que, embora não permitam que haja visão para o seu interior, por ser vegetação, eles acabam impactando menos a paisagem, a estética. E nós temos aí, mais modernamente, esses que são os muros onde se adota esses materiais transparentes, muro de vidro, nessas paredes de vidro, também são muito úteis. Mas também existe uma opção simples: não instalar o muro. O condomínio não ter muro. Mas como que ele não vai ter muro? Pode ser que seja um condomínio simplesmente separado por correntes. Pode ser um condomínio separado por obstáculos nas ruas. Ele é integrado à cidade, mas ele tem obstáculos, pequenos obstáculos, que impedem que veículos acessem o condomínio, mas não impede que pedestres circulem por ele. Essa também é uma hipótese que pode ser adotada, não há nada que impeça isso. Vai depender muito do empreendedor adotar essa opção ou até mesmo a prefeitura exigir isso, dizendo: na minha cidade só aprova condomínio se não houver muro e ele tiver integrado à cidade. Você pode talvez dizer: eu vou exigir admitir, vou tolerar que haja um muro naquela parcela da minha cidade que ainda não tem urbanização. Mas a partir do momento que o sistema viário chegar e houver ali a urbanização, vai ter que derrubar o muro para que se articule com o sistema viário. Por que disso? Para que o veículo não passa, mas as pessoas poderão ter acesso. É um condomínio aberto. Existe isso? É lógico que existe. É lógico que é possível. É claro que dependendo do local, da região, por questões de segurança, o que mais interessa às pessoas é mesmo fechar o condomínio com grandes muros e grande segurança que impeça o acesso de pessoas. Mas existe a opção do condomínio estar articulado com a cidade. Não exigir muro, por exemplo, pode ser uma condição imposta pela prefeitura quando se pretende instalar este condomínio no centro urbano da cidade, na área urbana da cidade, no centro da cidade. Então ficaria muito estranho você ter no centro da cidade um paredão fechando diversas ruas. A prefeitura pode dizer: ok, eu concordo com o condomínio, aceito que os veículos não passem por aquelas ruas, sejam ruas fechadas, entretanto o acesso de pedestres será permitido para que haja uma articulação com todo o desenho e o conjunto urbano da cidade. Então, o muro é algo a ser previsto em legislação municipal, critérios que deverão ser adotados pela prefeitura, a altura do muro. A prefeitura tem amplo poder para definir esses critérios, essas diretrizes, que modelo de muro quer, se não vai querer o muro. E o mais importante disso é que esta decisão seja uma decisão tomada por técnicos. E os técnicos deste assunto são os arquitetos urbanistas. O parecer deles é fundamental, sem deixar de ouvir a opinião pública, a participação popular na elaboração de uma lei que vai dispor sobre os condomínios de lotes de casas. Ela vai precisar tratar da questão do muro. E nesta questão do muro é importante também
a população participar, tal como estamos discutindo aqui. O grande problema desses fechamentos é exatamente esse muro que causa um impacto estético terrível para as cidades.